Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Kátia Rodrigues e eu estou aqui para te passar algumas mensagens vindas da parte de Deus. Aqui no meu canal você vai encontrar testemunhos, dicas de como lidar com algumas dificuldades, vai também ter acesso a mensagens de fé, de esperança, de otimismo, de perseverança, de perdão, enfim. Mas antes mesmo que você chegue ao término desse vídeo, dê o seu like, ative o sininho e se inscreva para que toda vez que eu venha postar um vídeo, você seja notificado. Bom, então vamos mais uma mensagem de hoje, onde o tema vai falar sobre perdão, né? E está relatado no livro de Atos 16, 27 a 34. E o personagem central dessa mensagem é o carcereiro. Nós vamos ver nesse texto que o carcereiro ele acordou, né, vendo as portas da prisão abertas, e ali ele ficou espantado. Né? Ele correu, ele ficou todo trêmulo e ele se prostrou diante de Paulo e de Silas e perguntando o que tinha acontecido, o que precisava ele fazer para poder ser salvo. E aí, naquela mesma noite, esse mesmo carcereiro, ele foi batizado e toda a sua casa, né, foi servir ao Senhor. Tamanha credulidade, né, do que ele tinha presenciado. Bom, então vamos lá. Carcereiro é quem prende as pessoas, mas também está preso porque não pode sair dali. Precisa cuidar dos prisioneiros. Todos somos carcereiros. Talvez seja por isso que o texto não traz o nome deste personagem. Quando trancamos o amor dentro de nós e não o liberamos, estamos sendo carrascos. Quando não perdoamos alguém, estamos prendendo essa pessoa e também não somos livres. Mas a chave do perdão está em nossas mãos. O carcereiro ficou apavorado quando viu Paulo e Silas. Eles estavam livres. Na verdade, eles sempre foram livres e, através do louvor, mostraram que estavam libertos. Seus pés e mãos estavam acorrentados, mas com os lábios adoraram ao Senhor. O interessante nesse texto é que todos foram livres. Só faltava o carcereiro se libertar. Quem você está prendendo? Através do processo do perdão do carcereiro, podemos aprender sobre como perdoar ou pedir perdão. Vamos para alguns tópicos. Primeiro, despertar. No versículo 27 diz: o carcereiro despertou do sono. Foi preciso que, de repente, sobreveio tamanho terremoto para que o carcereiro acordasse. Ele estava dormindo com a certeza de que todos estavam bem presos, mas na verdade não tinham sono em paz. Por isso acordou assustado, como todas as vezes que ouvisse um barulho estranho. O processo do perdão começa com um despertamento. Quem não perdoa não dorme direito, porque pensa no seu inimigo o tempo todo. Quando pensa que cochila um pouco, logo se assusta. Contudo, parece que está vivendo um pesadelo, que não consegue acordar e por isso é preciso um terremoto para despertar para a realidade. Se você está vivendo um terremoto em sua vida de tantos problemas e dificuldades, talvez isso seja para despertar a sua vida, para que você acorde mesmo e seja livre. Além de liberar o perdão para quem está aprendendo. Desperte-se, isso não é um pesadelo. Segundo tópico, portas abertas. No versículo 27 diz: vendo as portas abertas. As portas também foram abertas sozinhas. Por causa do terremoto, abriram-se todas as portas. Uma prisão tem várias portas, uma após a outra, para impedir que os prisioneiros fujam facilmente. Caso consigam abrir uma porta, ainda ficam faltando outras.
Todas estavam bem trancadas e conferidas pelo carcereiro, mas se abriram de uma vez. Estas portas, muitas vezes, nós é que fechamos. Trancamos as pessoas para não a vermos mais. Fechamos portas para nos separar. Contudo, quando vemos estas portas se abrirem, ficamos assustados sem saber o que fazer. Quando acontece um terremoto que abre as portas tão bem trancadas, significa que Deus quer libertar sua vida. O processo do perdão precisa abrir portas que foram fechadas. Deus usa situações como o terremoto para proporcionar o abrir de portas para o perdão. Quando Jesus morreu, houve um terremoto que rasgou o véu do santuário para anunciar o perdão para todos nós. Quando Jesus ressuscitou, também houve um terremoto que abriu o túmulo para Jesus sair e anunciar a vida e liberdade para todos. Peça a Deus que abra as portas que você fechou, mas você mesmo pode fazer isso porque Jesus nos deu as chaves do reino dos céus. E o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, faça como Jesus ensinou e, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Peça o fruto do Espírito Santo para procurar pessoa com amor, com alegria, com paz, mansidão. As portas estão abertas para o perdão. Terceiro tópico, uma luz. No verso 29, o carcereiro tendo pedido uma luz. O carcereiro pedia uma luz aos presos, ele que andava com a lanterna, conferindo as portas e cadeados, agora pede uma luz àqueles que ele mesmo mantinha na escuridão. Estava tão atordoado que pensou em se matar, porque sabia que poderia ser morto por deixar escapar prisioneiros, mas Paulo o acalmou, dizendo que estavam ali. O processo do perdão traz luz onde havia escuridão. A vida de quem não perdoa é muito obscura e difícil de entender. Mas quando conhecemos Jesus, que é a luz do mundo, também se torna luz porque vós sois a luz do mundo. Devemos levar esta luz às pessoas que precisam de um perdão. A palavra de Deus também é a luz para o meu caminho. Saia das trevas. O perdão é luz. Quarto tópico, crer para a salvação. Versículo 30 e 31. A primeira reação do carcereiro ao ver que todos estavam livres e tranquilos foi perguntar como poderia ser salvo. A resposta foi a célebre versículo, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O carcereiro acreditou e recebeu a salvação com toda a sua família. O processo do perdão traz fé e salvação. A salvação é individual, mas também precisamos levar este amor de Deus para outras pessoas, principalmente a família. Sem perdão não há salvação, pois Jesus deixou bem claro, porque se perdoardes dos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, se não perdoarmos, estaremos perdidos. Sem perdão, não existe bênção maior que a salvação, e sem perdão não podemos ser salvos. Precisamos crer que da mesma forma que Jesus perdoou nossos pecados, também devemos perdoar. Perdoe, creia e seja salvo. Quinto tópico, ouvir a palavra. No versículo 32 diz, lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. O carcereiro quis aprender a palavra de Deus e ali estava o apóstolo Paulo, um grande pregador do Evangelho. Certamente aprenderam sobre Jesus e tantas lições da Escritura. Não sabiam eles que sua história também faria parte da Bíblia. O processo do perdão precisava de compreensão da palavra de Deus. Quando não perdoamos, o nosso coração fica endurecido e não conseguimos ouvir.
Somente quando conhecemos a verdade é que somos livres. Precisamos ouvir a palavra de Deus que nos traz a fé. A Escritura é útil para nos ensinar a verdade. Quando aprendemos que Jesus nos perdoou, mesmo sem merecermos, sabemos que não há limites para o perdão. Então a palavra de Deus, que é viva e eficaz, passa a funcionar em nossas vidas. Fazemos parte desta história do perdão. Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra daquele que te perdoou. Sexto tópico: lavar as feridas. No versículo 33 diz que naquela mesma hora da noite, cuidando deles, levou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. O carcereiro fez questão de lavar as feridas dos apóstolos. Ele mesmo havia chicoteado aqueles homens e agora lavava. Provavelmente usou azeite como remédio para curar as dores daqueles homens. Estava disposto a fazer o que fosse preciso para aliviar as dores de Paulo e de Silas. Certamente as marcas ficaram, mas a dor passou. Os apóstolos Paulo e Silas também lavaram aquele homem através do batismo. Que cena linda deve ter sido, um lavando o outro. O carcereiro lavou as feridas que fez e depois foi lavado de seus pecados. O processo do perdão traz oportunidade para lavar as feridas. A unção de Deus te capacita a lavar as feridas para receber a cura. Talvez a mesma pessoa que te feriu irá trazer alívio à sua dor. Você também pode levar cura para quem já te ofendeu. Quando lavamos as feridas dos outros, também somos lavados. O remédio está com você. Apenas aplique. Agora vamos ao último tópico, o sétimo: ter alegria. Versículo 34 diz que então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A casa do carcereiro estava em festa. Talvez os vizinhos tenham estranhado o que estava acontecendo ali. O lugar do carcereiro era na prisão e não em casa, mas ele estava ali, livre e feliz em seu lar, festejando com os amigos. O motivo da festa: sua liberdade. O processo do perdão traz alegria. Como o filho pródigo, que foi recebido com alegria e o pai festejou seu retorno. Assim, existe alegria onde há perdão. A pessoa que antes era rancorosa torna-se amável e feliz. Sentar-se à mesa é algo para quem tem intimidade, mostrando que agora são amigos. Devemos orar ao Senhor. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo 23:5. Através disso, Deus nos reconcilia com as pessoas que nos ofenderam. O perdão traz alegria. Conclusão: o perdão liberta. Talvez a sua história seja como a deste carcereiro. Você não tem paz e está vivendo um terremoto em sua vida, mas a chave está em suas mãos. Passe por esse processo de perdão. Desperte para a realidade terrível que está vivendo. Veja as portas se abrirem para você passar e ser livre, bem como todos os que você amava e te aborreceram. Deus vai iluminar a sua vida. Acredite e seja salvo. Aprenda a palavra de Deus que te ensina a ser feliz. Espere a hora certa que haverá oportunidade de lavar as feridas suas ou de quem você feriu. No fim, haverá alegria no lugar da amargura. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que a arrasta para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados e se nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? Se nós perdoarmos, receberemos perdão. Essa é uma verdade que nos deve motivar. Se realmente compreendermos o que Deus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. Em Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros
e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o nosso Senhor lhes perdoou. Você pode ser livre. Basta perdoar. Que Deus te abençoe e até uma próxima mensagem.